Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje vamos continuar com a mesma temática dos últimos vídeos, ou seja, módulos. Neste caso, vamos fazer exercícios relacionados com inequações. Caso não tenham visto ainda o vídeo relacionado com as equações envolvendo módulos, vou deixar aqui o link. Caso contrário, quem já tiver visto ou quem quiser prosseguir, vamos em frente com o primeiro exercício. Ora bem, então começamos por um relativamente simples, que é módulo de x maior que 4. Como é que nós vamos fazer isto? Algebricamente, o procedimento é mesmo muito simples. Pela definição, se eu quiser números cuja distância à origem seja superior, neste caso a 4, então os números em questão são todos os números que são menores que menos 4, ou então todos os números que são maiores do que 4. Então, todos estes números têm uma distância à origem superior a 4. Como é que isto fica em termos de interpretação geométrica? Então, temos que, fazendo aqui uma reta, tenho 0, tenho 4 e tenho aqui o menos 4. Então, se eu quiser números que estejam exatamente à distância de 4 unidades do 0, tenho aqui o menos 4 e tenho aqui o 4. Todos os números que estiverem do 4 para a frente, excluindo o 4, e também excluindo aqui o menos 4, mas do menos 4 para trás, todos estes números aqui vão estar a uma distância da origem, ou seja, do 0, superior ou a 4 ou a menos 4. Portanto, por exemplo, um número que esteja aqui, um número A, esta distância aqui ao 0 é maior que esta distância aqui do 0 até ao 4. Número que esteja aqui, por exemplo, um outro número qualquer B, tem esta distância aqui até à origem, que é maior do que esta distância de menos 4 até ao 0. Okay? Portanto, é assim que funciona. Portanto, em termos de condição, fica isto aqui e se quisermos então transferir para o nosso conjunto de solução, que é sempre obrigatório colocar, claro, principalmente no caso de inequações, ficará números que sejam menores do que menos 4, vai de menos infinito a menos 4 aberto, reunido com, e agora de 4 para a frente. Portanto, aberto em 4 e vai até mais infinito. Okay? Este é então o conjunto de solução para esta inequação e, portanto, a 1 está feita. E na equação número 2, módulo de x é menor que 3. Portanto, continuamos com a temática das inequações extremamente simples. A única diferença agora é que nós temos menor que, em vez de ser maior que. Portanto, isto já vai alterar ligeiramente a nossa forma de entender geometricamente o nosso problema. De qualquer forma, continuamos com uma solução relativamente simples. Bom, eu agora vou começar com a interpretação geométrica. Portanto, eu quero agora números cuja distância à origem, cuja distância ao 0, seja menor do que 3 unidades de comprimento. Bom, então numa reta real, se tiver aqui o 0, tenho aqui o 3, tenho aqui o menos 3, já sei que se quiser números que estejam exatamente à distância de 3, tenho então o menos 3 e o 3 como solução. Né? Agora, quando eu quero números que estejam mais próximos do 0 do que qualquer um destes dois números, o menos 3 ou o 3, então agora quero números que pertençam aqui a este intervalozinho. E isto aberto porque o 3 e o menos 3, mais uma vez, não estão incluídos no nosso conjunto. Portanto, eu quero elementos desta parte. Porquê? Porque vamos imaginar aqui um número A que esteja aqui, dentro deste conjunto. Bom, a distância do A, ou seja, a distância do A até a origem é esta distância aqui relativamente curta, portanto é mais pequena do que menos 3. Se eu tiver aqui outro número B aqui deste lado, portanto, esta distância do B até ao 0 é mais pequena do que a distância do 0 até ao 3. Okay? Portanto, são estes os números que cabem dentro do nosso conjunto de solução. Como é que isto fica em termos de condição agora? Bom, para fazer uma condição eu não posso dizer simplesmente que são os números que vão de menos 3 a 3. Né? Portanto, vamos só muito lentamente fazer assim. Vou começar por dizer que são números que são maiores do que menos 3, de bola aberta de menos 3 para a frente, indefinidamente, portanto, x maior que menos 3, e simultaneamente, agora vou mudar um bocadinho, agora já não é ou, agora já é i, ao mesmo tempo, x é inferior a menos 3, desculpa, inferior a 3, daqui para trás. Portanto, todo, por um lado, daqui a cores diferentes, tenho todos estes elementos aqui que são superiores a menos 3 e, por outro lado, inferiores a 3. Okay? O que é que eu pretendo agora? Agora eu quero os elementos que estão exatamente naquelas duas condições incluídas.
Okay? Portanto, x maior que menos 3 e ao mesmo tempo x menor que 3. Portanto, este i faz a interseção, isto corresponde a uma interseção destes dois conjuntos, e da interseção destes dois conjuntos, o que é que eles têm em comum? Tem precisamente esta parte aqui. Ok? Pronto. Isto também pode ser feito através, portanto, podemos substituir isto por uma outra condição, portanto, x encontra-se compreendido entre menos 3 e 3, mas como muita gente acha isto confuso, eu para já vou evitar este tipo de notação. Portanto, vamos esquecer aqui um bocadinho isto, mas só ficar com esta noção, que x tem que ser maior que menos 3 e ao mesmo tempo x tem que ser menor que 3. Que é exatamente a definição de como é que se resolve este tipo de módulos do tipo módulo de qualquer coisa menor do que constante positiva. Agora, o nosso conjunto de solução então vai ser só menos 3 a 3, que é o resultado de interseção deste conjunto aqui, que vai de, ou seja, basicamente isto aqui, traduz para de menos 3 até mais infinito. E agora vou intersentar com este conjunto aqui, que vai de menos infinito até 3. Deste para aqui e deste para aqui, sai que esta interseção vai simplesmente de menos 3 até 3, e este então é o nosso conjunto de solução. Okay? Portanto, a questão número 2 já está resolvida. Exercício número 3, menos 2 vezes o módulo de x mais 8 é menor que 5. Portanto, já vamos afastar-nos agora de um pouco das equações mesmo muito simples, já uma coisa ligeirissimamente mais complexa. Para não variar, tal como na situação das equações, vamos separar tudo o que tem módulo para um lado e tudo o que não tem módulo para o outro, e a partir daí reduz-se à situação anterior. Então vamos lá. O 8 passa para o outro lado, portanto, isto vai ser equivalente a ter menos 2 vezes o módulo de x menor que 5 menos 8, e 5 menos 8 vai dar menos 3. Agora, este menos 2 que está a multiplicar pelo x vai passar para o outro lado a dividir. Mas atenção, vai passar para o outro lado a dividir, mas isso vai fazer, porque eu estou a passar uma constante negativa para o outro lado, vai transformar, vai influenciar esta desigualdade, vai trocar a desigualdade para maior que. Estamos com módulo de x superior a menos 3 lá em baixo, lá em cima, cá em baixo para o menos 2. Não trocou de sinal, atenção. Só mudou a desigualdade. Este menos vai cortar com este menos e ficamos com módulo de x é maior que 3 meios. Okay? Módulo de x é maior que 3 meios. Agora, voltamos à situação de módulo de x é superior a uma constante positiva. Então, neste caso, vamos simplesmente afirmar que x tem que ser menor que menos 3 meios ou x é maior que 3 meios. Não há aqui rigorosamente mais nada para fazer, portanto, agora basta mesmo indicar o nosso conjunto de solução, ou seja, de menos infinito a menos 3 meios, aberto, reunido com, também aberto, de 3 meios a mais infinito. E está feito. Portanto, o exercício número 3 também já está. E avançamos então muito rapidamente para o exercício número 4, que é 3 vezes o módulo de x menos 2 mais 10 maior que 4. Para não variar, tudo que tem módulo para um lado, tudo que não tem para o outro, vamos então ficar com 3 vezes o módulo de x menos 2, este 10 vai passar para o outro lado e vai ficar superior a 4 menos 10, e 4 menos 10 vai dar menos 6. 3 módulo de x menos 2 maior que menos 6. E agora este 10, que está a multiplicar por este módulo, vai passar para o outro lado. E vamos ficar com módulo de x menos 2 é maior que menos 6 terços. E já sabemos que menos 6 terços é menos 2. Módulo de x menos 2 é maior que menos 2. Bom, o que é que nós temos agora? Temos uma situação ligeiramente diferente, aliás, por vários motivos. Primeiro, já não temos só apenas módulo de x, já temos módulo de x menos 2, mas, à parte disso, temos superior a uma constante negativa. Ora bom, então, vamos lá regressar à nossa definição de módulo. Qual era a definição de, neste caso, módulo de x menos 2? Neste caso não é a distância à origem, neste caso vai ser, por ser x menos 2, vai ser a distância de números cuja distância ao 2 seja superior a menos 2. Bom, então o que é isto? São todos os números. Todos os números estão a uma distância maior ou igual que 0.
Portanto, daqui eu vou simplesmente classificar isto como universal, não é? E, portanto, o meu conjunto de solução são todos os números reais. Portanto, qualquer número que eu coloque aqui, pelo qual eu substituo o x, vai dar aqui esta expressão x menos 2 vai dar um determinado número. Esse número pode ser negativo ou positivo, ou até mesmo zero. Em qualquer uma das situações, quando eu vou aplicar, de facto, o valor absoluto desse número, posso sempre garantir que vai ser superior a menos 2. Ok? Porque no mínimo dos mínimos este módulo vai dar zero. Ok? Portanto, está feito. É só isto. O exercício número 4 está resolvido. E já estamos a fazer o exercício número 5, que diz 1 meio vezes módulo de 5 menos 2x menos 3 maior ou igual que 0. Bom, para não variar, tudo que tem módulo para um lado, tudo que não tem módulo para o outro. Portanto, 1 meio de módulo de 5 menos 2x vai ser maior, este menos 3 vai passar para o outro lado e fica 0 mais 3, ou seja, 3, não é? E só agora que eu vou passar, agora que o meio está a multiplicar por todo o resto do primeiro membro, não na fase inicial, este meio agora vai passar para aqui, está a multiplicar, passa a dividir. E portanto, módulo de 5 menos 2x maior ou igual que 3 sobre 1 meio. Okay? Portanto, isto é tudo equivalente. Ora, 3 a dividir por 1 meio é, se recordam, dividir é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. Portanto, eu posso aplicar a definição das duas maneiras. Então, dividir por 1 meio é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso de 1 meio, que é 2. Isto é a mesma coisa que 3 vezes 2, que é 6. Quem não tiver este tipo de cálculo mental, capacidade de cálculo mental, pode sempre fazer as contas na calculadora. 5 menos 2x maior ou igual que 6. E, portanto, agora tenho que tudo que está dentro deste módulo tem que ser das duas uma. Pelo facto de ser maior, tem que ser menor que menos 6, neste caso menor ou igual, menos 6, ou então maior que ou igual que 6. Portanto, o facto de estar aqui só o x ou estar aqui uma expressão mais complexa não muda muita coisa. Ficamos só com 5 menos 2x menor ou igual que menos 6. Portanto, duas situações. Já não tem aqui apenas x. Portanto, toda a expressão que está dentro do módulo, menor, mas também por causa do igual, portanto, maior ou igual, passa a menor ou igual. Ou em alternativa, 5 menos 2x maior ou igual que 6. Pronto. A única diferença em relação aos outros módulos um pouco mais simples é que agora vou continuar a resolver uma inequação daquelas de nono ano. Portanto, tudo que tem x para um lado e tudo que não tem para o outro, portanto, menos 2x menor ou igual que menos 6 menos 5, ou aqui menos 2x maior ou igual que 6 menos 5. Portanto, menos 6 menos 5 é menos 11. E agora este menos 2 vai para o dividir. Cuidado, estou a passar uma constante negativa para o outro lado, vai trocar a desigualdade. X maior ou igual que menos 6 menos 5 vai dar menos 11 sobre menos 2. Ou, e agora aqui vamos fazer a mesma coisa. X maior ou igual, peço desculpa, menor ou igual, cá está, 6 menos 5 vai dar 1, e agora vai dividir por menos 2. Então ficamos com corta, x maior ou igual que 11 meios, ou em alternativa, x menor ou igual que menos 1 meio. Okay? E pronto, então este é então, o nosso conjunto de solução. O conjunto de solução para esta inequação será todos os números que são inferiores ou iguais a menos 1 meio, vamos começar sempre por ordem crescente, não é? Mas de menos infinito até menos 1 meio, só que agora fechado. Reunido com este outro conjunto que não tem nada em comum, que começa em 11 meios, incluindo, por causa do igual, fechado em 11 meios, e agora, como é maior que, vai até mais infinito. Okay? E pronto, este é o conjunto de solução para esta inequação. Portanto, a 5 também já está feita. Bem, já estamos então a resolver o exercício número 6, que é o seguinte. 2 vezes o módulo de x menos x ao quadrado mais 1 maior que 5. Portanto, para não variar, tudo que tem módulo para um lado e tudo que não tem módulo para o outro, e portanto isto vai ficar equivalente a ter 2 vezes módulo de x menos x ao quadrado, e este 1 passa para o outro lado e fica maior que 5 menos 1,
E agora este 2 que está a multiplicar por todo o módulo vai passar para aqui a dividir. Este 5 menos 1 vai dar 4. Portanto, fica o módulo de x menos x ao quadrado maior que 4 meios. E 4 meios vai dar 2. Portanto, ficamos com o módulo de x menos x ao quadrado superior a 2. Okay? Em que é que isto difere de todas as outras situações em que eu tenho módulo de um número ou uma expressão maior que uma constante positiva? Portanto, não tem diferença nenhuma. A única diferença é que depois de eu aplicar realmente o método para resolver esta inequação, agora vou ficar com uma equação ou com um par de inequações do segundo grau em vez de ser do primeiro. É a única diferença. Portanto, isto faz com que realmente o nível de dificuldade seja um pouco maior. De resto, fica tudo igual. Agora então, fica, aplicando pela nossa definição, fica x menos x ao quadrado é menor que menos 2, ou em alternativa, portanto, tudo o que está dentro do módulo, seja x menos x ao quadrado, é maior que 2. Bom, então agora, por se tratar de inequações do segundo grau, vamos fazer tudo para o primeiro membro, em ambas as inequações, e vou já ordenar o polinômio. Fica menos x ao quadrado mais x, e este menos 2 passa, depois lá fica mais 2 menor que 0, ou então menos x ao quadrado mais x, e este 2 passa e fica menos 2, vai ser maior que 0. Okay? Muito bom. Agora tenho então aqui duas inequações do segundo grau para resolver. Então vou resolver aqui à parte, como cálculo auxiliar. Vou fazer então aqui, vou pegar nesta primeira inequação e vou passar para a equação, vou buscar os zeros e fazer a resolução gráfica aqui deste lado. Então ficamos com menos x ao quadrado mais x mais 2 igual a 0. Temos que o nosso a é menos 1, o b é 1 e o c é 2. Portanto, a nossa fórmula resolvente vai ficar então da seguinte forma. Menos b, mais ou menos b ao quadrado menos 4 vezes a, vezes c, tudo sobre 2a, portanto, menos 2. Então agora, quando é que fica o nosso binómio discriminante? Este menos com este menos vai dar mais 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8. Fica 1 mais 8, que é 9, e a raiz de 9 é 3. Portanto, menos 1 mais ou menos 3 sobre menos 2. Né? E, portanto, isto é equivalente a ter a primeira solução, menos 1 menos 3 sobre menos 2. Então, a segunda solução, menos 1 mais 3 sobre menos 2. Portanto, finalmente, menos 1 menos 3 menos 4 a dividir por menos 2 dá 2 positivo, porque o menos de cima corta com o de baixo. Ou em alternativa, menos 1 mais 3 vai dar 2. 2 a dividir por menos 2 é menos 1. Menos 1. Pronto. Isto era se fosse uma equação, mas não é. É esta inequação, é menor do que 0. Então agora o que é que nós queremos? Tenho uma expressão que é uma parábola que passa aqui no menos 1 e passa no 2 e cuja cavidade é voltada para baixo por causa deste sinal negativo. Então, temos uma parábola, qualquer coisa como isto assim, aqui, né? E agora quero que valores de x para os quais esta expressão toda seja negativa. Ora, esta expressão é negativa aqui, e aqui deste lado, e aqui é positiva. Portanto, entre os zeros vai ser positiva, fora dos zeros é negativa. Então, a minha solução para esta inequação vai ser, portanto, isto daqui da interpretação geométrica, vai de menos infinito até chegar a 1 aberto, que é só menor que, e depois, ainda para aqui, de 2 aberto até mais infinito, também é menor do que 0. Portanto, aqui sai que o nosso conjunto de solução vai de provisório, vai ter menos infinito até menos 1 aberto, reunido com, até aqui, depois daqui para a frente, de 2 a mais infinito. E agora, a este conjunto de solução desta primeira inequação, ainda vou juntar isto, este ou é também significa reunido, portanto, traduz como reunião de conjuntos, e agora ainda vou adicionar tudo aquilo que resultar aqui desta segunda inequação. Que eu vou fazer aqui em separado também aqui deste lado. Então, esta inequação vou passar para a equação tal como fiz aqui em cima, menos x ao quadrado mais x menos 2 igual a 0. Agora tenho que o meu a é menos 1, o b é 1 e o c é menos 2.
Então, como é que fica para aqui a nossa fórmula resolvente? Fica x igual a menos b, menos 1, mais ou menos b ao quadrado, fica sempre 1, menos 4 vezes a e vezes c, mais ou menos menos 2, ok? Tudo sobre 2a continua a ser menos 2. Ora bom, agora este menos vai cancelar com este menos, ficamos só aqui com este. Então fica 4 vezes menos 1, menos 4, vezes menos 2 dá 8. Ficamos com 1 menos 8, vai dar menos 7, ou seja, isto vai dar raiz de menos 7. Portanto, como em R não há raízes de números negativos, isto aqui não tem qualquer solução. Esta equação é impossível. Mas, atenção, isso não significa necessariamente que esta inequação seja impossível. Okay? Significa apenas que esta expressão, menos x ao quadrado mais x menos 2, não tem zeros. Bom, mas eu sei que, tal como esta expressão aqui também tem uma concavidade voltada para baixo. Ora, uma parábola com concavidade voltada para baixo que não tenha zeros terá que ter um aspecto mais ou menos deste género, sim. Qualquer coisa como isto. Eu não sei exatamente onde é que é o vértice, não vou calcular as coordenadas do vértice, não me interessa. Tem que ser qualquer coisa deste género, então a nossa parábola é sempre necessariamente negativa por causa destas duas informações que nós temos. Portanto, concavidade voltada para baixo e não tem zeros. Portanto, tem que ser necessariamente assim. Ela é sempre negativa. No entanto, nesta inequação, o que nós procuramos são números que sejam, portanto, valores x para os quais esta expressão toda seja positiva. Ora, isso não existe. Ok? Daqui, agora sim, é que eu vou dizer que esta parte aqui, isto é impossível. Portanto, daqui sai conjunto vazio. Portanto, daqui desta condição. Daqui desta sai este conjunto de solução. E, portanto, basicamente a nossa inequação está resolvida. Ou seja, o nosso conjunto de solução é isto, ao qual eu ainda vou adicionar o conjunto vazio, então fico só com este intervalo. Portanto, a resposta oficial é o conjunto de solução vai de menos infinito a menos 1 aberto, unido com de 2 a mais infinito. E, portanto, a 6 também já está resolvida. Ora bem, agora vamos então resolver a questão número 7. Módulo de x menos 1 é menor que o módulo de x menos 3. Mas agora já estamos a começar a entrar no domínio de um pouco mais sofisticado. Agora já temos uma desigualdade entre dois módulos. Ainda é, por enquanto, possível fazer aqui uma interpretação geométrica desta situação que aqui se nos é apresentada, que é, aqui neste primeiro membro, o que é que eu tenho? Eu tenho distância de números ao 1. É isto que eu tenho aqui. Quando me dizem módulo de x menos 1, basicamente é isto. São números reais, portanto a distância de certos e determinados números reais ao número 1. Okay? E aqui a mesma coisa, mas para 3. Portanto, a distância de números ao 3. Agora eu quero números cuja distância ao 1 seja inferior à distância entre esses mesmos números e o 3. Portanto, é isto que temos aqui. E ainda até é mesmo possível, se pensarmos um pouco, até é possível ir lá de forma muito fácil. Ora, então eu vou propor aqui dois métodos distintos para resolver esta inequação. Primeira, graficamente, vou representar o gráfico desta função, vou representar o gráfico desta e vou ver que conclusões é que eu tiro daqui. Portanto, para que esta função seja menor do que esta, eu vou procurar situações em que intervalos números reais, intervalos no x, no eixo do x, em que o gráfico desta função está abaixo do gráfico desta função. Portanto, isso é relativamente simples. Então eu vou começar por aí, depois vamos fazer um método algébrico que também é diferente do habitual. Ora bom, então, geometricamente temos, vamos fazer aqui um gráfico cartesiano, y, x, e vamos à origem. E agora, temos que nos sentir muito confortáveis em representar funções graficamente, nomeadamente funções com módulo. Ok, nós já sabemos que a função módulo de x é basicamente um v, ou seja, bisseta o primeiro quadrante e o segundo quadrante. Okay? Qual é a diferença entre ter módulo x e módulo x menos 1? Bom, este módulo x menos 1 sofreu uma translação de uma unidade para a direita, na horizontal para a direita. Ou seja, agora vai estar aqui. Okay? E, portanto, se calhar vou fazer aqui uma outra cor. E, portanto, ficará mais ou menos qualquer coisa como isto aqui. Okay? Em particular, onde é que ele passa aqui?
Bom, se eu substituir o x por 0, isto fica módulo menos 1, que é 1. Portanto, este valor aqui é, de facto, o valor 1. Só mesmo para termos aqui mais ou menos uma noção. Portanto, para termos um mínimo de rigor no gráfico. Agora, vamos fazer a mesma coisa para o gráfico de x menos 3. Basicamente, portanto, está aqui um bocadinho aldrabado porque isto não está bem à escala. Portanto, o texto devia estar um bocadinho mais para a direita, mas ainda assim, basicamente temos esta situação. O que era interessante aqui ir buscar era exatamente onde é que se cruzam estas duas funções, ou seja, até onde é que, ou a partir de que número é que eu vou ter, de facto, soluções. Será um número algures entre 1 e o 3. Vamos experimentar o 2 para verificar o que nós temos aqui. Se eu experimentar substituir o número 2 na função módulo de x menos 1, fica 2 menos 1, fica módulo de 1, que é 1. Ou seja, isto aqui tem exatamente esta imagem 1. Será que eu vou obter exatamente a mesma... Portanto, isto para o 2. Para o 2. Será que na outra equação vou também ter a imagem 1? Vamos experimentar. Módulo de 2 menos 3. Ops, 2 menos 3. Fica módulo de menos 1. Também é 1. Ok, então fantástico. Então também tenho aqui... Portanto, estas duas funções cruzam-se aqui neste ponto. Ok? Portanto, esta aqui, já agora, esta aqui é módulo de x menos 1. E esta aqui é módulo de x menos 3. Okay? Agora, onde é que o gráfico desta função, x menos 1, portanto a verde, está abaixo do gráfico de x menos 3? Bom, estou a verificar que para certas e determinadas imagens, por exemplo, se eu considerar uma imagem aqui superior ao 2, vou chamar A, não um número qualquer, que é superior a 2, tenho aqui que a imagem do A, dada pela função x menos 3, está aqui, mas da função x menos 1 já está aqui, já está acima. E não é isso que eu quero. Eu quero que o gráfico da função x menos 1 esteja abaixo. Vamos buscar valores, talvez, antes do ponto de interseção. Por exemplo, se eu colocar aqui um número qualquer b, algo entre o 1 e o 2, então estou a verificar que a imagem dada pela função módulo x menos 1 vai estar aqui. Isto é o f de b pela função x menos 1. Pela função módulo de x menos 3 já está aqui. Portanto, é superior. Portanto, esta aqui está abaixo. Okay? Está abaixo aqui, sempre que a partir daqui o gráfico para baixo é que eu vou, para baixo do gráfico de módulo de x menos 3 é que eu vou encontrar o gráfico de x menos 1. Então, a partir do 2 para trás, todas as imagens da função módulo de x menos 1 estão abaixo de módulo de x menos 3. Okay? Do 2. Portanto, ou seja, precisamente a partir deste ponto de interseção, e por isso é que eu insisti em ir buscar as coordenadas deste ponto. Então, daqui, sai-me da parte de geométrica, só por causa dos gráficos das funções, sai-me que o x tem que ser inferior a 2. Okay? Não pode ser exatamente igual, porque quando é igual, as duas funções também são exatamente iguais. Nós não queremos isso. Então, sai daqui que o nosso conjunto de solução vai de menos infinito até 2 aberto. O nosso conjunto de solução pelo método geométrico. Okay? Esta é uma possibilidade para nós realizarmos, para nós fazermos estas inequações. A segunda possibilidade é resolver esta inequação algebricamente. E algebricamente nós vamos fazer o seguinte: nós não vamos trabalhar com os módulos propriamente, vamos trabalhar assim, vamos substituir estas funções que estão aqui por uma função que seja mais conveniente trabalhar algebricamente. E portanto, eu vou propor o seguinte: eu vou afirmar que o módulo de x é igual à raiz de x ao quadrado. Ok? E alguns de vocês vão estar... Não, isto não pode ser. Não pode ser porque o quadrado vai agora cortar com a raiz e, portanto, na realidade, a raiz de x ao quadrado é exatamente igual a x. Okay? E eu vou dizer que não, que isso não é verdade. Ou seja, isso é verdade quando o x é positivo ou eventualmente zero. Para valores de x negativos, já temos uma situação ligeiramente diferente. Quando eu substituo a função f de x igual a x por valores negativos, eu obtenho um valor negativo. Mas se eu atribuir aqui a esta função raiz de x ao quadrado um valor negativo, o que é que eu vou obter? Por exemplo, vamos fazer aqui um exemplo. Vamos fazer para menos 4. Então,
Se eu tiver menos 4 ao quadrado, menos 4 ao quadrado dá 16. E atenção, aliás, tem que ser, isto tinha que se transformar num número positivo, porque eu, de qualquer forma, em R só tenho a raiz de números positivos. Ok? Então, menos 4 ao quadrado dá 16 e depois raiz de 16 é 4. Ou seja, aqui, quando eu substituo só por x, eu obtenho, quando eu substituo x por menos 4, eu obtenho menos 4, obviamente. Quando eu substituo a expressão raiz de x ao quadrado, faço menos 4 ao quadrado, menos 4 ao quadrado dá 16, portanto eu fico com raiz de 16, e raiz de 16 é 4, e é diferente de menos 4, ok? Isto vai dar negativo, ok? Portanto, não é uma prova, mas é só para dizer que é uma situação diferente. Aliás, se forem uma calculadora gráfica e introduzirem o módulo de x, gráfico do módulo de x, vão obter, portanto um V assim, vai bissetar aqui o primeiro e o segundo quadrantes. Para quem não sabe, é só fazer ABS. Existe uma função no menu chamada ABS, que vem de absoluto, valor absoluto, e depois colocam lá apenas x. Normalmente é assim que vem nas calculadoras gráficas. E depois colocam a raiz de x ao quadrado numa outra função à parte e sobrepõem os gráficos das duas funções. Eu garanto-vos que vai dar exatamente a mesma coisa. Okay? Portanto, a partir daqui, o que nós vamos fazer é o seguinte, se isto é verdade para x, também é verdade para x menos 1 e também é verdade para x menos 3. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar aqui nesta situação e vou substituir módulo x menos 1 por raiz de x menos 1, tudo ao quadrado. Vou dizer que isto é menor que raiz de x menos 3, tudo ao quadrado também. Ok? Em particular, nós sabemos que as funções raiz quadrada de um número é uma função assim. Portanto, só está definida para valores não negativos, começa em 0, raiz de 0 é 0, portanto, no gráfico cartesiano, portanto, ela vai ter aqui, vai começar aqui no 0, raiz de 1 é 1, né? Mas depois, daqui a bocado, aqui o 4 já só tem imagem 2 para o 4, e quando eu chegar aqui ao 100, isto já vai só ter 10, portanto, isto começa a crescer muito lentamente, mas vai sempre crescendo, e vai ser um gráfico mais ou menos assim. Portanto, se eu disser que a raiz de qualquer coisa é inferior à raiz de outra qualquer coisa, portanto, aqui, raiz deste x1 e a raiz deste x2, se a raiz de x1 é inferior, é porque o x1 também tem que ser inferior a x2. Porquê? Porque a função é estritamente crescente no seu domínio. E, portanto, vou tirar as raízes, mas vou deixar todo o resto. Não vou cortar isto com isto, porque não é equivalente, porque nós já vimos aqui que não é exatamente equivalente. Isto é equivalente ao módulo, não é? Então, vou dizer que isto aqui, vou transformar nesta situação e agora vou tirar estas duas raízes e esta raiz é inferior a esta raiz com a condição de que x menos 1 ao quadrado seja inferior a x menos 3 ao quadrado. E aqui neste caso, o que é que eu vou fazer? Vou desenvolver os quadrados. Fica com x ao quadrado menos 2x mais 1, esqueçam dos casos notáveis, menor que x ao quadrado menos 6x mais 9. E neste exemplo em especial, os x ao quadrado vão cortar e isto vai se reduzir a uma inequação de primeiro grau. Então ficamos com menos 2x mais 1 é menor que menos 6x mais 9. É claro que isto vem tudo com passos de equivalência. Equivalente. E portanto isto é equivalente a ter menos 2x. E agora este menos 6 passa para lá, tudo que tem x para um lado, tudo que não tem para o outro, mais 6x é menor que 9 menos 1. Menos 2 mais 6x dá 4x, é menor que 9 menos 1 dá 8. E portanto x é menor que 8 sobre 4. E finalmente x é menor do que 2. Portanto, finalmente, o meu conjunto de solução para esta inequação também, tal como no método gráfico, vai dar então, quando é que o x é menor do que 2, são todos os números de menos infinito até 2 abertos. Ok? E exatamente igual a este. E portanto está. Portanto, a questão número 7 está resolvida.
Passamos então rapidamente ao exercício número 8, apenas para terminar este bloco de exercícios dedicados às inequações com módulos. E agora vamos exercitar precisamente as novas competências matemáticas que adquirimos no último exercício. Então, vamos fazer só o método algébrico. Vamos muito rapidamente transformar então este módulo de x em raiz de x ao quadrado, este módulo de 2 menos x em raiz de 2 menos x, tudo ao quadrado, e dizer que isto tem que ser menor ou igual que um tem que ser menor ou igual que outro. Para que estas duas raízes tenham sejam comparadas desta forma, então é porque os radicandos também têm que ser comparados da mesma forma. 2 menos x, tudo ao quadrado. Aqui não há nada para fazer, aqui vou desenvolver este quadrado, portanto isto tudo devidamente separado pelos respectivos sinais de equivalente. X ao quadrado menor ou igual que 2 ao quadrado, que é 4, menos 2 vezes x vezes 2, 4x, mais x ao quadrado. Okay? E, tal como na situação anterior, este x ao quadrado vai passar para aqui, anula, e portanto isto aqui corta, e deste lado fica 0, menor ou igual que 4, menos 4x. Portanto, reduz a uma inequação também ela de primeiro grau. Se eu trocar o primeiro e o segundo membro, atenção que já sabem que quando tiverem de fazer isso, ao contrário daquilo que acontece nas equações, também temos que trocar a desigualdade. Portanto, fica 4 menos 4x maior ou igual que 0, ou seja, se A é menor que B, então B é maior que A. E a parte do igual isso mantém-se. E agora tudo o que tem x para um lado e tudo o que não tem para o outro, portanto este 4 vai passar para o outro lado e vai passar a menos 4. Vou cortar os sinais menos, mas mais uma vez, portanto anda sempre aqui para um lado ou para o outro, portanto este menos corta com este menos, ou seja, multipliquei ambos os membros da nossa inequação por menos 1 e portanto a desigualdade troca novamente. 4x deste lado, 4 deste. E agora vou passar este 4 para o outro lado a dividir, porque está a multiplicar. Menor ou igual que 4 quartos, ou seja, x menor ou igual que 1. Okay? Assim sendo, se x é menor ou igual que 1, significa que o nosso conjunto de solução vai de menos infinito, e agora é a única diferença em relação ao outro, portanto o outro é só menor que, e agora temos menor ou igual, portanto vamos só incluir o 1 adicionalmente, e portanto de resto não existe nenhuma diferença fundamental. Então isso significa que o exercício 8 já está resolvido, e isso conclui então esta série de exercícios. Mais uma vez, se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, ou se tiverem alguma ideia para um vídeo, se quiserem ver alguma coisa resolvida, deixem nos comentários que eu, assim que puder, vou responder. Olá, antes de irem, queria só pedir-vos para subscreverem o canal, ativem as notificações, deixem um like e partilhem nas redes sociais. Até uma próxima!